Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Lembre-se de inscrever-se, clicar em gostei nos conteúdos. Eu sou João Vitor Wrobleski e apresentarei a temática de hoje. Hoje vamos falar um pouco sobre a visão que a psicanálise tem de sujeito e mundo. Então, toda abordagem psicológica ou filosófica tende a ter uma visão de sujeito e mundo, uma forma como enxerga a nós, seres humanos, e uma forma como enxerga como nós nos relacionamos com o mundo em que vivemos. E no caso da psicanálise, essa visão de sujeito é um sujeito dividido e atravessado por um inconsciente. Então, quando nós vamos aos estudos psicanalíticos freudianos, nós percebemos que o Freud, através dos seus estudos sociológicos e antropológicos, entendeu o ser humano como um ser essencialmente egoísta e egocêntrico, um ser que sempre vai tentar garantir o seu primeiro e o dos seus antes do outro. E essencialmente somos ainda, mais primitivamente falando, seres que são movidos pelo prazer e que vamos buscar o prazer e a satisfação a qualquer custo, a menos que nos deparemos com uma realidade que nos impeça de fazer isso. Nesse sentido, Freud percebe que há uma tendência de todo ser humano de querer garantir sempre tudo para si e garantir o seu prazer antes dos outros. Mas, ao mesmo tempo, somos uma espécie que não temos condição sequer de sobreviver por alguns dias sem um outro. Então, diferente, por exemplo, das tartarugas marinhas, que a tartaruga fêmea vai na praia, enterra os ovos e os ovos se chocam sozinhos e as tartaruguinhas vão para o mar por conta própria, sem ajuda nenhuma da mãe. No caso do ser humano, se um bebê é largado sem cuidados, ele morre. As tartarugas também talvez não tenham uma taxa maior de sucesso em função de não serem cuidadas. Então sim, as tartarugas conseguem chegar até o mar sozinhas por conta própria, sem cuidados, como nós dependemos. Porém, em geral, estima-se que uma entre cada 1000 tartarugas cheguem à vida adulta vivas. Então, realmente não é uma taxa muito alta. Se formos considerar de 1000 ovos, apenas um vai chegar à fase adulta. O ser humano, em compensação, não há nenhuma taxa de sobrevivência sem um outro. Um ser humano largado sozinho, ele simplesmente morre. E por isso, nós dependemos de um outro. E dependendo de um outro, nós não podemos fazer tudo o que desejamos, porque precisamos respeitar os limites do outro, precisamos limitar os nossos desejos, as nossas paixões e o nosso prazer até um nível que não destrua com o outro. Porque como somos seres essencialmente sociais que precisamos de um outro, destruir com o outro significa destruir com nós mesmos. Nesse sentido, Freud compreende que o ser humano acaba precisando limitar os seus desejos e o seu prazer para poder viver em sociedade e desse modo perpetuar a espécie, caso contrário não conseguiria sobreviver. Mas isso gera um conflito no ser humano. Gera um conflito com ele mesmo. Porque eu tenho os desejos e eu preciso limitar esses desejos em função do outro. Mas não é o que eu quero, de fato. O meu desejo é buscar o prazer máximo a qualquer preço. Mas eu não posso fazer isso porque isso significaria minha autodestruição. Isso faz com que o ser humano precise desenvolver no seu psiquismo um sistema de defesa que permita a ele sobreviver com todos esses conflitos e levar uma vida tida como relativamente normal. Aí então se estrutura o sistema psíquico do ser humano, com o inconsciente, pré-consciente e consciente. Aonde o consciente vai ser uma instância imediata que resolve as coisas mais comuns do dia a dia e desse momento específico. O pré-consciente é uma instância onde eu tenho informações que me são úteis no dia a dia, que eu preciso delas, mas que eu não estou utilizando nesse momento, e o inconsciente vai tentar dar conta de todos esses conflitos gerados nesse embate entre o meu desejo
desejo e o que eu sou obrigado a renunciar para poder viver em sociedade. Em Totem e em Tabu, o Freud traz muito essa questão dos desejos, dos anseios, de toda a questão do desejo sexual pelo outro, de toda a questão do porquê se construiu todo o tabu em cima do incesto e o quanto isso foi necessário para a sobrevivência como sociedade, para a nossa sobrevivência da espécie humana como sociedade. E nesse sentido existem várias outras coisas além dos desejos sexuais que nós somos obrigados a renunciar em função do convívio social. Afinal, ninguém é considerado um cidadão modelo e exemplar se sair por aí manifestando abertamente todos os seus desejos sexuais. Mas para além disso, existem desejos tão primitivos quanto, como, por exemplo, a alimentação, as necessidades básicas e outros desejos mais elaborados que somos obrigados a renunciar ou postergar em função desse convívio social. Mas cada vez que renunciamos a um desses desejos, nós acabamos tendo um conflito interno muito grande. Nós temos um conflito entre o nosso ser desejante e o nosso ser limitante que nos diz: não, você não pode tudo porque tudo significa autodestruição. Para isso, nós acabamos muitas vezes levantando defesas, entre elas o esquecimento. Então, se eu não posso realizar um desejo imediato, eu busco esquecer aquilo que eu desejo, e muitas vezes eu acabo sendo bastante eficiente nisso, mas em algum momento esse esquecimento, ele escapa ao inconsciente e ele acaba dando sinais para a consciência, o que me gera sintomas. Eu tenho defesas como a sublimação. Então, se eu não posso realizar um desejo de imediato, eu busco fazer alguma outra coisa análoga que me dê alguma satisfação minimamente para que eu consiga resolver esse conflito ou ao menos amenizar esse conflito por enquanto, até que eu possa de fato exercer o meu desejo, se é que um dia isso vai acontecer. Eu tenho outras defesas, como a negação. Então, já que eu não posso realizar o meu desejo, eu nego esse desejo de todas as formas possíveis para não ter que me haver com ele. Então, se eu desejo algo que eu não consigo nesse momento, eu vou negar isso, e assim eu não preciso me haver com esse conflito de desejar aquilo que eu não consigo alcançar. E é nesse sentido também que o Freud estabelece a pulsão de morte e diz que o maior de todos os desejos é não desejar. Porque o desejo por si, ele apesar de ser um motor da vida e ser a única possibilidade de vida, então nós só podemos viver sendo seres desejantes, ao mesmo tempo ele é extremamente sofrido para nós. Porque nós não podemos atingir os nossos desejos, e ao não atingi-los, nós nos frustramos, nós sentimos uma sensação de inferioridade, e tudo isso leva a muitos conflitos, a muitos sentimentos negativos em relação a nós mesmos. Por isso que precisamos de todas essas defesas para virem em nosso socorro e tentarem amenizar um pouco esses conflitos até que se possa resolver de outro modo. E aí o outro modo podem ser alternativas variadas, dentre elas a própria psicoterapia. Então, na psicoterapia, esse sujeito ele vai reaver esses desejos que não foram possíveis a ele e vai ressignificá-los, vai reinterpretá-los e dar um novo sentido a esses desejos, compreendendo que eles existem, que talvez eles realmente não possam ser realizados, mas que existem outras coisas que podem ser feitas. É isso, um pouco da visão de como que o sujeito vive no mundo. Lembrando que também existem várias obras do Freud falando a respeito de como a sociedade, de maneira geral, se organiza e como que ela se relaciona com o mundo. A Psicologia das Massas é uma dessas obras.
E nesse sentido a psicanálise dá esse entendimento de sujeito, um sujeito que tem desejos conflituosos e que é atravessado constantemente por conteúdos do seu inconsciente, é atravessado por um outro eu. Daí também a frase do Freud clássica que o eu não é senhor na sua própria casa. Porque nós não dominamos nós mesmos. Nós somos atravessados por desejos, nós somos atravessados por um inconsciente que, por mais que seja de nossa responsabilidade, não é de nosso domínio. É isso, espero que tenham apreciado este conteúdo. Se não for inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.